Paz do Senhor, meninas. Boa tarde para todas. Hoje eu resolvi trazer uma palavra, para nós que somos casadas. Eu, por exemplo, já vou fazer 13 anos agora em dezembro. E assim, já é uma caminhada, bastante longa, mas graças a Deus nós estamos vencendo e continuamos felizes, porque o importante é isso, é manter um casamento saudável e feliz, Eu costumo dizer que em todas as circunstâncias, deixa eu baixar só um pouquinho aqui, tá muito alto. Senão vocês não vão escutar a minha voz, Nós sempre temos duas opções. Em todas as situações de nossas vidas, nós sempre vamos ter duas opções. E no casamento não é diferente, Nós, no decorrer do dia a dia, nas circunstâncias, você sempre vai ter duas opções. Você é quem vai escolher ser feliz ou ser infeliz, de acordo com o que vai acontecer, No título do meu canal, diz casada e feliz, E assim, eu posso dizer e me considero sim uma pessoa feliz. Glória seja dada ao nome do Senhor, Não vou dizer a vocês que nós já tivemos aqueles momentos de discordância. Sim, todo casal tem. Todo casal vai ter um momento em que vão discordar. Mas o importante é que esses momentos, eu costumo dizer ao meu esposo assim, os momentos em que a gente quer matar o outro não pode ser maior do que o momento em que a gente quer amar o outro, O amor, ele tem que prevalecer, E a gente aprende muito isso também com o pastor Cláudio Duarte, Eu morro de rir com as comparações que ele faz, no casamento deles. Eu tô aqui com algumas filas, eu vou filar aqui um pouquinho para vocês, só para eu não esquecer de nada. São 5 dicas, que eu acho importante assim para que nós possamos manter um casamento feliz. E vamos começar, A primeira é traçar um objetivo juntos, Tem muitas dicas, mas eu vou separar essas 5 para a gente começar. Traçar um objetivo juntos, É muito importante que o casal comece a fazer planos juntos, porque na maioria das vezes o que acontece? A esposa tem as suas atividades, tem os seus planos, tem os seus sonhos, e o marido também tem seus planos, seus sonhos, e eles não conseguem juntos traçarem um plano, uma meta. E é muito bom. Vocês vão ver como é bom colher o fruto do que os dois sonharam juntos, A segunda dica é não se deixem levar pela rotina, essa bendita rotina. O que é rotina, O que é rotina para mim pode não ser para você, O que é rotina no meu casamento pode não ser rotina no seu casamento. Mas a gente sabe que no decorrer do tempo acaba esfriando, Tem coisas que eu fazia no começo do meu casamento que hoje eu não faço. Por mais que eu queira, mas acaba que a rotina do dia a dia. Hoje eu tenho 2 filhas. Aí tem escola, tem cursos, tem tantas outras coisas que a gente vai fazer que a gente acaba como um pouco assim deixando de lado, De regar essa plantinha chamada casamento, E é importante, é muito importante que nós não venhamos, nos deixar cair na rotina. Sabe aquela ligação que você fazia para seu esposo quando vocês eram namorados, em qualquer hora do dia? Sabe aquele bilhetinho que você deixava? Eu tinha esse costume, eu deixava muitos bilhetinhos para Rivaldo, na bolsa, na carteira, em qualquer canto assim, para que quando ele fosse mexer, ele achasse. E hoje realmente não tenho feito mais essas coisas assim, embora a gente tente fazer assim, sempre coisas novas, para que nós não venhamos cair na rotina. Isso é uma dica muito boa. Nós não venhamos deixar o nosso casamento cair na rotina. Que tal hoje você surpreender o seu esposo ou a sua esposa com algo que muito tempo você não fez? Eu garanto que ele vai amar. Terceira dica. Nunca durma brigado.
Isso aqui é muito importante, né? Porque a gente sabe que podemos sim, é normal acontecer com que o casal ele se desentenda, mas assim, é muito importante que isso seja resolvido logo, e principalmente antes de dormir, para que não venham dormir os dois brigados, né? Eu costumo dizer assim, a Rivaldo, que eu tento, né? E graças a Deus até hoje eu tenho conseguido. Eu não consigo passar muito tempo assim com raiva, graças a Deus, né? Quando a gente se desentende assim, algumas raras vezes, eu tento sempre ao máximo resolver logo, porque eu tenho dentro de mim que se eu não fizer as pazes hoje, amanhã vai ficar mais difícil. E depois da manhã vai ficar muito mais difícil fazer as pazes. E o mais importante em fazer as pazes é realmente se resolver o conflito que foi gerado naquela briga. Por quê? O que eu tenho visto muito, eu e o Rivaldo, com esse nosso trabalho com famílias, é que o que acontece? Muitas vezes se faz as pazes da briga, mas não se resolve o problema. Então, o que é que acontece? Se vir novamente uma briga, uma discordância, vai se gerar o conflito daquela briga nova e da briga antiga. Então, é muito importante que a gente, além de fazer as pazes, nós possamos resolver o conflito que foi gerado. Quarta dica, né? Saibam conversar, né? Geralmente, quando se briga, é mais difícil, né? Porque assim, infelizmente, nós seres humanos, nós temos o hábito de, quando estamos com raiva, ferir um ao outro. Algo que é muito errado, né? Nós devemos pensar nas palavras, porque as palavras, quando são ditas, elas ferem, e depois que elas são ditas, não tem mais como ser tiradas, né? Então, assim, a gente tem que ter essa atenção. Por mais que a gente esteja com raiva, a gente tem que pensar, refletir no que a gente vai falar, né? Então, que a gente venha conversar. Principalmente, assim, se você tiver com raiva, você dê um tempo e converse depois. Porque na hora que você estiver com raiva, você não vai conversar, você vai brigar, né? Então, espere um pouquinho e vocês conversem. Porque a conversa, o diálogo é algo que eu vejo também que tem faltado muito nos casamentos. E é muito importante, não existe casamento sem diálogo, né? A gente tem alguns testemunhos tristes em que famílias onde o esposo está na sala, a esposa está na cozinha. Se o esposo for para a cozinha, a esposa vai para a sala. E ficam assim, numa guerra, né? O seu casamento, sua casa, não é um ringue onde vocês todo o tempo têm que estarem tentando um brigar com o outro. Não, a sua casa é templo do Espírito Santo, é o tabernáculo, é onde vocês têm que sentir a presença de Deus. Então, que vocês possam sim conversar mais, dialogar mais. Já é o primeiro, segundo, terceiro, o quinto. A quinta dica, né? Elogiem-se, né? Quando a gente tá namorando, a gente tem o costume de se elogiar. Em todo o tempo a gente fica se elogiando, né? Meu amor pra cá, meu amor pra lá, meu lindo, minha linda. E geralmente quando a gente casa, passando o decorrer do tempo, parece que essas palavras ficam esquecidas, né? Mas é muito importante o elogio, né? E assim, o homem em si, ele precisa ainda mais ser elogiado. Eles têm essa necessidade maior de se sentirem, né? Elogiado. Eu acredito mais do que as mulheres. Nós mulheres, nós somos mais fortes do que os homens. Aí dizem que é o sexo frágil, mas não, viu? O sexo frágil é o homem. E a última dica de hoje e essa eu acho que é uma das mais importantes, né? Lembre-se do que fez vocês se apaixonarem, né? É muito importante. Sempre quando a gente estiver chateado um com o outro, a gente tentar relembrar os bons momentos e o que fez a gente se apaixonar, né? O que fez eu me apaixonar foi as palavras, né? Porque em outro vídeo eu venho contar como a gente se conheceu, mas ele me conquistou primeiro pela palavra, né? O jeito dele falar, porque a gente não se conheceu
logo assim de cara. Foi o que deixa eu ver, a gente se conheceu em 2004, né? E ainda era na época do IG, né? Aquela internet de escada. Então a gente se conheceu assim. Naquela época era mais difícil, não tinha foto, né? Então a gente trocou o telefone e ficou se falando por telefone. Mas enfim, outro vídeo eu venho contar essa história. E foi assim. Eu me apaixonei por ele e ele por mim primeiro, assim, pelo falar, né? O que a gente conversava. E até hoje, graças a Deus, Deus vem nos ajudando. E eu tenho certeza que o seu casamento também não vai ser diferente, viu? Fiquem na paz, uma boa tarde. E que essas dicas venham servir para vocês também. Beijo!